Vamos fazer então exercícios sobre o tema 1.1.3, trabalho de uma força constante. Vamos fazer, mais especificamente, os exercícios 10, 11 e 14 do manual 10F. O exercício 10 diz que um carrinho tem uma determinada velocidade quando uma pessoa aplica sobre ele uma força de valor 8 N. Então, vou pôr aqui força de valor 8 N. Pronto. E essa força está na direção do movimento. Então, eu vou dizer, tal como está aqui no esquema, que o movimento tem uma direção horizontal. A força vai estar na direção do movimento, então vai ser também na horizontal, mas sentido oposto ao movimento. Se o sentido do movimento é da direita para a esquerda, então a força, centro de massa do carrinho, da esquerda para a direita. E temos aqui o vetor força. Quando é aplicada esta força no carrinho que estava em movimento, o carrinho vai deslocar-se ao longo de 85 centímetros até ficar imobilizado. Vamos já converter a distância percorrida pelo carrinho de 85 centímetros, converter para metros, 0,85 metros. A pergunta, queremos o trabalho da força F. Então, vamos ter que o trabalho da força F, por definição, é o valor da força, o deslocamento, o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Vou tirar daqui que não tenho aqui espaço. Então, vou ter que o trabalho da força F, força, deslocamento, cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, o trabalho da força, valor da força 8, deslocamento 0,85 e o cosseno vai ser do ângulo de 180. Reparem que temos a força F naquele sentido e o deslocamento no outro sentido. Então, vamos ter um ângulo de 180 graus. Então, vamos ter que o trabalho da força F vai ser 8 vezes 0,85 vezes menos 1, o que vai dar menos 6,8 Joule. Exercício seguinte, exercício número 11. Uma pessoa empurra um caixote de 5 kg. Então, vou pôr aqui a massa do caixote de 5 kg. Portanto, um caixote de 5 kg num plano horizontal. Já tenho então aqui o plano horizontal. Exercendo uma força de 5 N paralela ao plano. Então, vou pôr a força de 5 N paralela ao plano, que vai fazer com que o caixote se desloque desde esta posição até esta posição, que o exercício diz que entre as duas posições está uma distância de 70 centímetros, convertendo para metros, 0,70 metros. Depois, o exercício diz ainda que o valor da força F, que é exercida pela pessoa sobre o caixote, é de 50 N. E diz ainda que temos uma força de atrito. As forças de atrito são sempre opostas ao movimento. Então, vou traçar aqui o vetor força de atrito, que eu vou pôr um bocadinho mais pequenino. Então, temos então aqui a força de atrito. E o exercício diz ainda que a força de atrito tem o valor 10% do peso do carrinho, aliás, do bloco. Primeira questão, calcula o trabalho realizado por cada uma das forças aplicadas ao caixote. Então, temos que calcular o trabalho da força de atrito, o trabalho da força F, o trabalho do peso e o trabalho da reação normal da superfície. O peso e a reação normal da superfície, o enunciado não fala deles, mas se o corpo existe, tem peso, e se está assente numa superfície, então existe a reação normal da superfície. Vou traçá-los. Vou pôr o peso é vertical, de cima para baixo,
A reação normal, nesta situação, vai ter exatamente o mesmo valor do peso, mas sentido oposto. Então, tenho aqui 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4 para a reação normal da superfície. De acordo com aquilo que tinha sido visto anteriormente, sabemos que o peso vai ser perpendicular ao deslocamento, o peso é vertical, o deslocamento está a processar-se na horizontal e também sabemos que a reação normal é perpendicular ao deslocamento. Então, vamos ter que o trabalho do peso é igual ao trabalho da normal, tendo ambas o valor de 0 joule. Pronto. Quando fazemos isto, temos que justificar sempre com o facto de serem perpendiculares ao deslocamento, nesta situação. Depois, avançando, vamos agora calcular o trabalho da força F, que é igual ao valor da força, o deslocamento e o cosseno de alfa, que é o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, o trabalho da nossa força F vai ser valor da força F, 50 newton, o deslocamento 0,7 metros e o ângulo entre a força e o deslocamento é de 0 graus. Então, vamos ter um trabalho para a força F de 35 joule. Significa que o caixote recebe 35 joule da vizinhança. Neste caso, a pessoa dá 35 joule de energia ao caixote por ação da força F. Vamos agora calcular o trabalho da força de atrito. O trabalho da força de atrito é igual ao valor da força de atrito, o deslocamento cosseno de alfa. Valor da força de atrito é 10% do peso, ainda não calculamos. Vamos calcular. Então, calculando a força de atrito. A força de atrito é 10% do peso. Vamos calcular o peso. O peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade. A massa do caixote é de 5 kg, então 5. A aceleração da gravidade vamos considerar 10. Então o peso é de 50 newton. A força de atrito vai então ser 0,10 vezes 50 e vamos ter uma força de atrito de 5 newton. E já podemos agora substituir na nossa equação. 5 vezes o deslocamento continua a ser os 0,7 metros e agora o cosseno é de 180. A força de atrito está a opor-se ao movimento. O movimento é da esquerda para a direita e a força de atrito está da direita para a esquerda. Então, fazendo o cálculo, vamos ter uma força de atrito de menos 3,5 joule. Vamos ver se já respondemos ao exercício. O exercício pedia que se calculasse o trabalho de cada uma das forças. Calculamos o trabalho do peso, que era 0. Calculamos o trabalho da normal, que é 0, que já foi feito anteriormente. Temos o trabalho da força F e o trabalho da força de atrito. Então, a linha A está completa, com os cálculos auxiliares, que era o cálculo, por exemplo, do peso e da força de atrito. A linha B. Que energia foi transferida entre a pessoa e o caixote? Já está calculada. É uma energia igual a 35 joule. Pronto. Portanto, a linha B, a energia transferida entre a pessoa e o caixote é de 35 joule. Em que sentido se deu essa transferência? Foi transferida da pessoa para o caixote. No exercício número 14, temos uma pessoa que desloca um caixote 70 centímetros sobre um plano horizontal. Então, eu vou pôr daqui para aqui, que são os tais 70 centímetros, que corresponde a 0,7 metros. Por ação de uma força de 80 newton. Então, o valor da força é de 80 newton. Transferindo
O trabalho da força vai ser de 49 Joule. Neste caso, o exercício pede que se demonstre que a força não tem direção paralela ao plano. Ou seja, nós queremos demonstrar que o ângulo entre a força e o deslocamento vai estar compreendido entre, isto não pode ser igual, vai estar compreendido entre os 90 e os 0 graus. Portanto, não podemos ter um ângulo de 0 graus, nem de 90, mas entre 90 e 0, ou seja, uma força oblíqua. Então, vamos começar. Como é que sabemos que o trabalho é positivo? O exercício diz que são transferidos para o bloco 49 Joule. Não é do bloco para a vizinhança, é para o bloco. Então, o trabalho é positivo. O trabalho da força vai ser igual ao valor da força, o deslocamento, cosseno de alfa. O trabalho da força é de 49, valor da força é 80, o deslocamento 0,70, vezes o cosseno de alfa. Então, vamos ter que 49 a dividir por 56 vai ser cosseno de alfa. Vamos ter então que alfa é cosseno menos 1 daquele valor que é 0,875. Então, vamos ter um ângulo de 28,96 graus, que é a unidade. Não podemos esquecer da unidade, que é o grau. Temos então um ângulo de 28,96 graus. Este ângulo está compreendido entre 0 e 90, então a força não tem direção paralela ao plano. Certinho?